Então, quando eles falam que a gente não pode falar que só Jesus salva, eles estão desrespeitando um mandamento bíblico, uma doutrina bíblica, e criando mais um caminho que leva à perdição, né? Geralmente, eles falam que nós temos que ser mais inclusivos, né? Então, falam assim, a gente não pode pregar sobre o pecado, não tem essa ideia de pecado, é tudo balela. Então, as pessoas têm que vir na igreja, independente do estado delas, e ficar do jeito que está. Mas só que a Bíblia fala que a igreja, assim, ela sempre está de portas abertas. A igreja está aqui de portas abertas para todo tipo de pessoa. Não importa quais são os seus pecados, se são pecados sexuais, se são pecados, se você roubou, se você fuma, não importa. Mas a Bíblia fala que todos têm que se arrepender e mudar de vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Crê em Jesus e se arrependa dos seus pecados. O próprio Cristo pregava essa mensagem. Jesus falava, né, o reino de Deus chegou entre vós. Quando ele estava aqui na terra, ele falava, o reino de Deus, ele chegou inaugurando o reino de Deus. Arrependam-se e creiam na mensagem do Evangelho. O próprio Jesus pregava essa mensagem de arrependimento. Então, o que esses falsos profetas, eu coloquei aqui os falsos profetas gourmet, porque geralmente eles falam bonito, falam toda uma linguagem intelectual, né? O que eles pregam, irmãos, é só palavra só fica no discurso, mas não tem base bíblica. Também tem os falsos profetas que bajulham uma sociedade, né, de forma materialista, só pregando bênçãos materiais. Pregam a chamada teologia da prosperidade, né, que começou muito forte no Brasil anos 80, 90, e foi crescendo. Então, que a função de Deus, né, então a teologia da prosperidade, a teologia da autoajuda e a teologia coaching, eles vão transformar Deus num garçom. Então, Deus, ele tem que te dar o carro do ano, tem que te dar a melhor casa, tem que te dar o emprego. Se você ficar doente é porque você não tem fé. Se você está passando uma crise financeira é porque você está em pecado. Porque Deus, eles usam até o versículo, né, que Deus é o Deus do ouro e da prata, então ele tem que me dar ouro e prata na visão deles, né? E fala, então, Deus tem que te dar tudo, tem que te abençoar materialmente e só isso. Mas só que a Bíblia vai falar, irmãos? Jesus, ele fala que no mundo nós teríamos aflição, então a gente vai ficar doente, a gente vai passar por crises, a gente pode passar por crises financeiras. Paulo, por exemplo, quando ele fala, tudo posso naquilo que me fortalece, muitas vezes é o versículo de beira de caminhão que o pessoal fala, coloca todo em caminhão lá. Mas só, irmãos, que pegam só esse versículo. Antes, Paulo fala que ele passou por fome, por tribulações, que ele foi açoitado, que ele passou por pobrezas, falta de roupa, assim por diante. Isso significa que Deus não estava na vida de Paulo? Deus estava com Paulo. Deus estava com Paulo. Portanto, irmãos, Deus, ele nos abençoa, mas a função principal do Evangelho é salvar a nossa alma, a nossa vida. As bênçãos de Deus é a bondade dele. Mas só que nem sempre Deus vai nos dar tantos bens materiais. Mas mesmo assim, nós devemos ficarmos alegres, porque nós temos a salvação de Jesus. Amém? E como nós... Aqui, eu estava lendo aqui uma reflexão de um pastor inglês, muito conhecido no século XX, chamado Martin Lloyd-Jones, né? E falando sobre os falsos profetas, ele falou assim, que o falso profeta, dificilmente ele vai falar de arrependimento e justiça de Deus, de conversão. Então isso é o que vai tornar ele falso. Então o falso profeta dificilmente vai falar de arrependimento, da justiça de Deus e de conversão. E isso vai tornar ele falso. E a pergunta é, como a gente pode discernir então um falso profeta? Por quê? Porque Josafá, quando ele viu aqueles 400 profetas fajutos de Acabe, ele falou, opa, tem coisa errada aí. Esse pessoal aí não é de Deus, não. Estão bajulando lá o rei, estão falando que o rei vai ter vitória, mas não é nada disso, não. Ele teve discernimento para saber que aqueles falsos profetas não eram de Deus. E a Bíblia, ela nos dá parâmetros e fato. Como Josafá ele era piedoso, ele conhecia, na época tinha parte do Antigo Testamento, ele conhecia, por exemplo, as instruções de Deus para discernir quem era profeta de Deus, quem não era profeta de Deus.
E como nós podemos discernir? É ler na Bíblia. Então, ler a Bíblia de capa a capa, né? Não é fazer da Bíblia uma caixinha de promessa, pega lá o versículo, né? Tem até uma brincadeira que fala que quando a gente lê a Bíblia que nem caixinha de promessa, a gente pode ser enganado também, porque uma vez eu conheci um irmão que ele fez uma brincadeira assim. A pessoa pega o versículo e lê lá. Jesus fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Daí a pessoa pega outro versículo e lê lá. E Judas foi e enforcou-se. Você vai achar que você tem que se enforcar? Não. Você tem que ler a Bíblia de capa a capa, né? Outro versículo, né, que tem um salmo, que fala assim, na Almeida, aquelas Almeidas mais antigas. O Senhor fortalece o meu chifre. Daí a pessoa está lá passando por um problema no casamento e vai ler esse versículo em caixinha de promessa e vai achar o quê? Mas a questão aqui, irmãos, é que chifre no Antigo Testamento é sinal de força. O Senhor renova as minhas forças. Então a gente tem que tomar cuidado. Então quando eu falo de ler a Bíblia, é ler a Bíblia de capa a capa. É sempre ter assim, eu começo em Gênesis, vou ao Apocalipse. Ou começo em Marcos, mas sempre lendo ali a Bíblia, orando, procurando ter discernimento de Deus. Quando é ensinado alguma coisa, vê se aí de fato aquilo está de acordo com a Bíblia, né? E pedir ajuda do Espírito Santo para ver que se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo dito, profetizado sobre a sua vida, vem dele ou não vem dele. Um outro parâmetro, esse eu tenho certeza que Josafá conhecia, porque na época dele já tinha Deuteronômio, foi escrito por Moisés. É que em Deuteronômio 18, Deus ele dá uma série de recomendações ao povo de Israel sobre como eles deveriam discernir quem era profeta de Deus e quem não era profeta de Deus. E Deus, em Deuteronômio 18, ele falou assim que se surgisse um profeta em Israel, e esse profeta em Israel dissesse uma palavra para o povo de Israel, e se essa palavra não se cumprisse, esse profeta deveria ser expulso do povo de Israel. Então, o primeiro requisito aqui é não se cumprir. Então, discernir só os profetas é ver se aquilo que eles estão dizendo, isso muitas vezes, né, em relação aos dons espirituais, para discernir se de fato vai se cumprir, porque se não se cumprir, não é de Deus. Mas e se cumprir? E se a palavra se cumprir, mas não for, por exemplo, não glorificar Cristo? Porque poderia acontecer aqui. Em Deuteronômio 18 está escrito aqui que Deus falou, e se cumprir, mas o falso profeta falar para vocês seguirem outros deuses, também não sou eu falando. Então, irmão, se cumprir, mas te afastar de Jesus, é cilado. Não é de Deus, tá? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre e ela nos aproxima de Jesus. A palavra de Deus, ela sempre vai nos aproximar de Cristo, ela nunca vai nos distanciar de Jesus. E Deus mesmo fala em Deuteronômio que seria até mesmo Ele permitindo que o povo, se cumprisse, o povo seguisse só os profetas, seria uma permissão para testar a fidelidade deles a Deus. Então muitas vezes Deus permite que falsas profecias sejam ditas para a gente, falsas pregações, para ver se de fato nós estamos sendo fiéis a Ele. Josafá ele foi fiel, diferente de Acabe. Amém, irmãos?